Olá pessoal, tudo bem? Um abraço a todos. Estamos chegando aqui pelo Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Acesse lá, ative as notificações e você vai ter todas as informações aqui, sempre no canal no YouTube e aqui pelo Instagram. Toda a terça e quinta-feira, né, a gente sempre está por aqui batendo um papo com vocês, trazendo os assuntos que são de maior importância. Hoje aqui nos campos de cima da serra, são 8h03 da noite, 16 de junho, com 12, 13 graus de temperatura. Muito obrigado a você que está conosco aqui. Nosso convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Nós vamos lá para o Mato Grosso do Sul agora, falar com o professor Guilherme Malafaia, o professor aqui na Universidade de Caxias do Sul, no campus aqui de Vacaria, na UX. Nós vamos bater um papo hoje sobre a pecuária de corte. E quais são as perspectivas que se tem hoje da pecuária de corte pós-pandemia. O pessoal está chegando, já estou vendo que bastante gente chegando aqui, nós atrasamos um pouquinho, mas está tudo bem. Enquanto o pessoal chega, eu queria dizer que você pode, então, se inscrever lá no meu canal no YouTube. Acessa lá, ativa as notificações, o sininho e se inscreve lá. Professor Guilherme, prazer tê-lo aqui conosco. Como é que está aí? Tudo bem, professor? E aí, Adoir, tudo bom? Tudo jóia? Um prazer poder estar revendo um amigo, para poder estar falando aí com o pessoal dos campos de cima da serra, matando a saudade de bons tempos que eu passei por aí na Universidade de Caxias do Sul, no campus de Vacaria. Por quanto tempo ficaste aqui na universidade, professor, trabalhando? Na Universidade de Caxias do Sul, Adoir, como um todo, foram 18 anos. Em Vacaria foram 8 anos de trabalho. 18 anos. 18 anos. E aí em Vacaria foram 11 anos em Vacaria. Certo. Depois daqui o senhor já foi para o Mato Grosso do Sul aí ou não? Sim, eu fiz em 2010, eu prestei concurso para pesquisadora aqui na Embrapa Gado de Corte, para a área de cadeias produtivas de gado de corte, que era a área que eu trabalhava já na universidade, né? Na hora que eu tinha feito meu doutorado. Em 2010 eu vim para cá e passei um bom tempo ainda transitando ainda da Universidade de Caxias do Sul e Embrapa. Fiquei vinculado ao programa de pós-graduação em administração da Universidade de Caxias do Sul. E em 2017 eu me desvinculei aí de forma definitiva da universidade. Mas foram 18 anos de Universidade de Caxias do Sul. Desses 18, 7 anos foram ainda aqui em Campo Grande, mas também com um vínculo parcial com a universidade, atuando na pós-graduação, lá no mestrado e doutorado em administração. Ainda tenho bons relacionamentos, seguidamente vou a Caxias participar de bancas, palestras, aulas inaugurais, enfim, ainda mantenho um vínculo muito forte com a Universidade de Caxias do Sul. Que legal, muito bom. O pessoal, eu estou ouvindo o professor com algum corte. Se vocês estão com essa dificuldade, também pode me sinalizar ali que a gente tenta melhorar. Mas eu aqui vou, se está tudo bem para vocês, aí eu vou ouvindo aqui. Tem um pequeno corte na internet, mas o João Hernani, que foi. O João Hernani está aí agora conosco, que foi seu aluno, o João Hernani Duarte. Aluno e amigo. Aluno e amigo. Uma grande figura. Um grande abraço para o João Hernani. Bom, professor, o senhor trabalha também numa área, como é que se chama, da carne aí? Bem, na verdade, aqui, a área que eu atuo primordialmente a parte de inteligência estratégica. A Embrapa ela tem um sistema de inteligência estratégica que chama-se Agropensa, tá? Que é responsável aí por estar monitorando o ambiente externo do agronegócio, buscando identificar sinais, tendências, desdobramentos, né, do ambiente de inovação e levar isso para as nossas agendas, né, de pesquisa. Então, a Embrapa são praticamente 47 centros, né, em todo o Brasil, temos praticamente atuação em quase todos os produtos do nosso agronegócio. E praticamente quase todos esses produtos eles estão sustentados por observatórios, tá? Aqui nós temos o Centro de Inteligência da Carne Bovina. Então, nós somos como um hub do sistema Agropensa da Embrapa de inteligência estratégica. Então, aqui nós nos preocupamos basicamente em entender
o que acontece na cadeia produtiva da carne bovina, buscando principalmente identificar sinais e tendências, né, desse segmento para poder, a partir disso, subsidiar agendas de pesquisa do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, como também subsidiar formação de políticas tanto públicas quanto privadas, né, para os agentes que atuam no setor. Então, o nosso grande foco, a nossa grande missão é levar a informação qualificada, com credibilidade, para o tomador de decisão, seja ele público, seja ele privado. Certo. Bom, qual que é o cenário nesse momento? Durante a pandemia, né, e a pecuária de corte e a pandemia nesse momento, qual é o diagnóstico do atual momento, professor, para depois a gente traçar algumas tendências, o que, é que pode acontecer, né, com relação à pecuária? Tendo como ideia inicial que o senhor vê bem, conhece bem a região dos Campos de Cima da Serra, quando eu vi produtores lá de Bom Jesus, de São José dos Ausentes, aqui mesmo de Vacaria, embarcando bois, né, para o exterior, exportando, né, embarcando aí no porto do Rio Grande. Nossa, olha só como está a nossa pecuária. Líbano, mas enfim, Turquia, não é essa a questão. Né? Como que o senhor avalia, no momento de pandemia, como é que está nesse momento a pecuária? Então, foi uma situação que pegou, né, todo mundo de calça curta, né, como a gente fala aí no Rio Grande, né, Aldoir? Acho que não teve nenhum setor que não tenha sido afetado, né, por essa pandemia. Uns setores foram mais afetados, outros setores foram menos afetados. O agronegócio, prova está os números aí, né, é o que vem sustentando o nosso país aí durante esse período, né? Nós tivemos aí no primeiro quadrimestre do ano aí uma queda em torno de quase 2% no PIB do nosso país, enquanto que o agronegócio ele aumentou aí em torno de 1,5% o PIB do agronegócio nesses 4 primeiros meses, né? Isso prova a importância que o agronegócio tem para a economia brasileira, né? Muitos já nos salvou em outras crises e é o que está nos salvando e é o que nos salvará, né, na pós-retomada aí desse período de pandemia. Logicamente, né, que dentro do agronegócio, algumas cadeias de produção foram mais atingidas do que outras cadeias de produção. Né? Essas cadeias de produção que tinham o cerne, proteína, alimento, energia de subsistência, essas aí, claro, com alguns desequilíbrios, mas elas fluíram, funcionaram perfeitamente. Outras cadeias, como, por exemplo, cadeias de floricultura, né, foram fortemente impactadas durante esse período, né, Aldoir? Então, a pecuária de corte, né, tem uma peculiaridade muito grande em função das exportações, que foi o que basicamente sustentou o bom desempenho do nosso setor aí nesses primeiros 4, 5 meses do ano, né? No mercado interno, a gente viu que as cadeias de produção no mercado interno, aquelas que têm o foco, né, no mercado doméstico, essas foram sensivelmente afetadas por esses desequilíbrios, né? Que desequilíbrios foram esses, né? Basicamente, a gente tem que entender a partir da ótica de nós mesmos consumidores, que mudamos substancialmente os nossos hábitos de consumo, né, Aldoir? Onde é que era o principal ponto de acesso ao alimento, né? No mundo todo, né? Principalmente no que se refere à proteína animal, carne bovina, né? Eram as redes de food service, né? Rede hoteleira, né? Praças de alimentação. Esse era o grande acesso ao alimento, né? Então, assim, de uma hora para outra, o mundo todo se viu, claro, em tempos diferentes, né, dada o timing de cada país, mas se viu dentro de uma situação que era necessário se enclausurar em casa, não tinha mais acesso ao alimento da forma tradicional, como sentia em food services, e então começou a fazer as suas refeições em casa e buscando, a partir disso aí, alguns atributos dos produtos, que era, primeiro, preço, né?
aí a crise pegou todo mundo, muita gente desempregada, muita gente com queda na renda, e no momento que você tem que fazer as escolhas de que produto você vai comprar, você vai na proteína mais barata, né? Então, teve um aumento de carne de frango, teve um aumento de ovos. Esses produtos, além de serem mais baratos, a carne de frango, no caso, ela tem toda uma disponibilidade, um mix, né, de produtos que atrai o consumidor. Não é só o preço, é um mix de opções que o consumidor tem. Já a carne bovina já não tem tanto isso aí. Bom, já começa por aí, né? Então a gente já mudou esse hábito, isso já afetou, fechou o principal canal de acesso ao alimento. Basicamente, o acesso se deu em função de hipermercados, supermercados, mercados de bairro, casas de carnes. Mudou essa configuração aí de distribuição do produto. No mercado internacional também a gente teve grandes problemas de logística, né? Apesar a China ficou quanto tempo fechada ali, né? Um container para ir daqui à China demora 30, 40 dias para chegar lá, né? Chegava lá, não tinha como desembarcar produto. Isso gerou um problema muito sério de logística, porque começou a faltar container refrigerado. Isso começou a encarecer o preço do frete para exportação, ficou um ativo caro de se encontrar, um recurso valioso, o tal do container refrigerado, esse para exportação. Então, assim, veja como as coisas um fator ele vai, vai desmanchando toda a estrutura que existia, né? Então, no mercado interno, a indústria frigorífica que tinha acesso a esse canal exportador, ela fluiu, digamos assim, dentro da normalidade, né, com alguns problemas, como eu comentei aí, de logística, container, timing de espera, importos. A logística foi um problema muito importante, é uma coisa que eu vou falar mais lá na frente, tá? Então, isso gerou um desequilíbrio, tá? Mas o mercado externo, ele continuou aquecido e aumentando cada vez mais as compras. Tanto é que a China, se a gente pegar aí o primeiro trimestre de 2019 e comparar com o primeiro trimestre de 2020, ela aumentou mais de 100% a compra de carne brasileira. A China responde por praticamente 47%, só a China, tá? 47% da nossa carne exportada. Tá? É muita coisa. Se a gente pegar aí e botar mais... Quase a metade, então vai para a China. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui, o Carlos Sim, presidente aí da Aproxima, da Associação dos Produtores aqui dos Campos de Cima da Serra, que está nos acompanhando. Esse vídeo vai estar disponível também depois lá no canal no YouTube. Acesse lá, Aldoir Santos, o nome do canal, você que chegou agora e já não acompanhou desde o início. Nós estamos conversando com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, lá do Mato Grosso do Sul, o professor Guilherme Malafaia. Outro dia eu lhe assisti, professor, o senhor falou já de uma ideia de mercado, outro dia eu lhe assisti também falando sobre as 10 mega tendências que temos na pecuária de corte. Acho que isso o pessoal gostaria até de saber algumas delas, ou as principais, né, que podem estar relacionadas, inclusive, aqui com o Rio Grande do Sul, porque temos, inclusive, produtores de outras regiões, pecuaristas de outras regiões do estado, que eu vejo aqui também nos assistindo nesta noite. Como é que vocês chegaram a essas 10 mega tendências, primeiro? Bom, esse foi um trabalho que nós desenvolvemos em parceria com o Ministério da Agricultura, que era justamente de poder mapear qual era o horizonte daqui a 20 anos para a cadeia produtiva da carne bovina. E a partir disso, desenvolver, então, políticas, ações, estratégias que fomentassem, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de ações estratégicas do governo para o setor da pecuária de corte. A pecuária de corte, Aldoir, como vocês bem sabem, aí, a pecuária de corte ela teve uma evolução fantástica aí ao longo de 30, 40 anos. Né? E basicamente calcada em alguns ativos que são de disponibilidade de terra e preço baixo, disponibilidade de mão de obra,
clima favorável, né, e tecnologia apropriada para a produção. Isso fez com que a gente desse um boom aí violento nos últimos 40 anos, alavancando competitividade, alavancando a qualidade da nossa carne, né, produzimos com sustentabilidade, enfim. Só que os desafios eles são outros. Isso que promoveu a competitividade da pecuária brasileira, isso está se esvairindo, né? A disponibilidade de terras já está, né, apesar de sermos um grande poupador de terra, o Brasil, né, utilizamos tecnologias poupa-terra, mas o preço da terra barata não existe mais, né? O outro fator, o custo de mão de obra e disponibilidade de mão de obra é cada vez mais escasso, né? E sem falar das grandes pressões que nós temos aí socioambientais, que são coisas que nós não tínhamos antes. Então, assim, dentro desse novo contexto, desse novo cenário, a gente precisa repensar métodos, a gente precisa repensar processos, a gente precisa repensar sistemas de produção, né, para que a gente possa, então, seguir mantendo essa competitividade aí para os próximos 20, 30, 40 anos, né? Então, foi com esse intuito que nós desenvolvemos esse trabalho. Quais são os desafios para os próximos 20 anos da pecuária de corte? E o que nós precisamos trabalhar para poder promover essa competitividade, já que os fatores que nos trouxeram até aqui hoje não se sustentam mais para levar a gente para os próximos 20 anos. Essa foi a base, essa foi a motivação do estudo que nós desenvolvemos junto com o Ministério da Agricultura. Esse estudo em breve vai estar sendo amplamente divulgado. Nós apresentamos na semana passada para o Ministério da Agricultura esse trabalho. Foi um trabalho amplo, foi um trabalho complexo e que logo, logo, nas próximas semanas, aí nós já vamos estar amplamente divulgando o relatório desse trabalho. Foi um trabalho que envolveu uma equipe multidisciplinar, e trabalhamos com mais de 180 especialistas no Brasil todo, para poder mapear todos os elos da cadeia de produção, passando por insumo, produção, indústria, comercialização, legislação. E a partir daí criamos os cenários, né? E a partir dos cenários criamos tendências e a partir das tendências nós criamos mega tendências, né? Que são grandes vetores de transformação que são responsáveis por modificar a trajetória de um determinado setor. Que é aí que a gente chega aí nessas 10 mega tendências aí que tu comentaste. Bom, tem tanto assunto para tratar, né, que nós vamos ter que ir ajustando uma linha aqui. Quando falaste em elos, é bom que esse estudo vai estar disponível, depois o pessoal pode acessar. Quando eu falaste aí nos elos de produção, né, eu lembro que o Carlos Sim sempre vem discutindo a necessidade dos elos estar ligados, interligados, unidos. Hoje é uma dificuldade ainda, professor, essa questão dos elos da produção estarem mais, se falarem, digamos assim, se unirem um pouco mais no aspecto de comunicação entre os elos produtivos, desde o produtor lá da fazenda até o consumidor final, na realidade, né? O varejo. Sim, sem dúvida. E são raras as exceções, né, que trabalham de uma forma organizada, de uma forma colaborativa, de uma forma associativa, como o pessoal aí da Aproxima, por exemplo, que eu tive o privilégio de acompanhar desde o surgimento, quando eu trabalhava na Universidade de Caxias do Sul, e falo mundo afora aí como um exemplo, apresento os resultados deles aí que são fantásticos, né? Mas isso é uma exceção, é uma ilha de prosperidade, é uma ilha de desenvolvimento em termos de governança do resto do Brasil, tá, Aldo? Vocês têm que se orgulhar muito da iniciativa, né, de ter essa iniciativa aí nos campos de cima da serra. Mesmo de longe eu acompanho o movimento deles, eu vejo os passos que eles estão dando aí com a comercialização de carne também, com a estância do assador, né? E esses movimentos que são muito bacanas, né, que é o que vai fazer a diferença aí para os próximos 20 anos, né? E essa pandemia deixou uma coisa muito clara para a gente, a importância da gente trabalhar de forma colaborativa, de forma associativa, de buscar trabalhar os mercados locais, né, de preencher os nichos, né, de buscar certificações, de buscar as boas práticas de produção.
coisas todas, né? Esse pacote aí de conhecimento, né? Esse pacote de tecnologia toda, coisas que vocês já vêm praticando aí, o pessoal dos Campos de Cima da Serra já vem praticando isso aí desde já há mais de 10 anos, já vem fazendo isso, e isso não é nenhuma novidade, né? Então, de fato, a importância, e esse momento de pandemia mostrou muito a importância de se ter estratégias colaborativas, estratégias coletivas e governança no setor para poder driblar esses momentos de crise. Eu lembro que tu acompanhaste... Pode falar. O Cabral colocou alguma coisa interessante, que agora é agregar o valor, aí entra produzir carne com qualidade. E por onde é que inicia essa produção com qualidade, professor Guilherme? Sim. Nesse trabalho que nós fizemos com o Ministério, nós identificamos duas grandes tendências. Tá? Uma vai ser o aumento do consumo de carne, principalmente vindo da Ásia. Né? A Ásia vai consumir praticamente 80% dos alimentos do mundo aí nos próximos 20 anos. Tá? Então, esse movimento de crescimento da população, crescimento do consumo de carne é uma tendência. E a outra é a sofisticação do consumidor. Tá? O consumidor cada vez mais vai buscar produtos mais sofisticados no sentido amplo da palavra. Tá? O sofisticado no sentido de praticidade, o sofisticado no sentido de transparência do processo, leitura, acesso ao canal de distribuição, eu poder comprar a minha carne lá do Carlos Sim, lá com o meu aplicativo aqui do celular, ter o cara que vai entregar na minha casa lá. Então, essa transformação digital vai mexer muito com o setor da pecuária de corte, facilitando, então, esse pessoal que produz com atributos de qualidade. E aí vocês se diferenciam, né? O Rio Grande do Sul, de uma forma geral, se diferencia muito do resto do Brasil Central pela qualidade, né? E pela raça dos animais, pelo ecossistema onde os animais são produzidos, né? Sistemas diferenciados, né? Já começa por aí esse processo de construção de qualidade, tal, Doir. Já tem o primeiro, ele começa por saber explorar de uma forma eficiente as características competitivas que tu tens, né? E comparando aí com o Brasil Central aqui, tá? Não adianta a gente querer no Rio Grande do Sul competir com escala de produção com o Brasil Central, que a gente não vai conseguir ser competitivo. O Rio Grande do Sul ele tem que se diferenciar pela qualidade do produto, né? Ocupar esses nichos de qualidade que ainda são muito poucos explorados pelo Brasil. E esse movimento ele é forte. O Rio Grande do Sul ele tem todo o potencial aí para poder atender a esses nichos aí mais gourmetizados, né? E aí eu não estou falando nem mercado externo, estou falando mercado interno mesmo, né? Eu estou falando... E aí a gente tem que começar a pensar também o local, né? Essa pandemia ela vai mexer muito com essas cadeias globais aí de valor. Os países vão começar a dar prioridade para a produção local e para o comércio local. Uma das mega tendências que a gente identificou no trabalho e que vai assim, tá bem em sintonia com o que vocês pensam aí, é a questão das denominações de origem, as certificações de origem, né? Explorar a característica do território, se diferenciar por conta disso. Isso é muito trabalhado já em vinhos, em queijos, em café, em cachaça, mas muito pouco em carne. E eu acho que aí para os próximos 20 anos aí a gente vai ter dezenas, centenas dessas denominações de origem. O pessoal está participando aqui, muito obrigado pelo pessoal que está interagindo. O Carlos Roberto, sim. As perguntas são um pouco atrasadas aqui para mim, mas enfim, a internet hoje aqui não está me ajudando muito, mas vocês estão ouvindo bem o professor aí, importante é isso. O Carlos Roberto, sim, falou da questão do BPA, que são as boas práticas agropecuárias. O Wagner também disse que é um tema excelente, essa discussão que estamos fazendo. Eu acho que sim, né, Wagner, porque a pecuária hoje ainda é muito forte no Rio Grande do Sul, e aqui mesmo na região dos Campos de Cima da Serra já se tem experiências interessantes, como é a questão do BPA, que eu também queria que o professor falasse um pouquinho. O Eupídio Silva, que é lá de Santa Catarina,
da Coxilha Rica, uma área muito legal lá de pecuária, também da histórica Coxilha Rica. Mas antes de falar sobre o que o Elpidio está colocando, que é também uma pergunta do Douglas, o BPA hoje, professor, ele se expandiu, né, se aprimorou. Está por onde o BPA hoje? Qual é o estágio que está o BPA? O grande pai do BPA, o professor Ezequiel, ele se aposentou esse ano da Embrapa. Foram 40 anos de Embrapa e ele aposentou. Hoje está uma outra colega, uma outra equipe que está fazendo a coordenação do programa de boas práticas, né? Mas o programa de boas práticas, ele é um pacote de conhecimentos, né? Ele é um pacote tecnológico, né? Eu costumo dizer que o Boas Práticas ele é uma ferramenta de gestão, porque ele te dá uma visão de toda a propriedade através de indicadores e que você pode, corrigindo esses indicadores, trazendo esses indicadores na ponta do lápis, ali, mantendo eles no padrão desejável, você consegue ter uma produção pecuária, um sistema de produção, e isso vai ser cobrado muito nos próximos anos. Né? Não só as boas práticas de produção, mas as boas práticas de transporte, as boas práticas na indústria. Né? Esse medo, esse pânico aí que nós vivemos em função da pandemia vai mexer muito com a cabeça dos consumidores. Isso já era uma exigência, isso já era uma tendência, isso vai vir com força agora aí nos próximos 20 anos. Então, ainda é pouco utilizado no sistema de produção da pecuária brasileira o programa de boas práticas, mas quem usa e usa de forma eficiente, já consegue visualizar os resultados de poder aplicar a boas práticas no sistema de produção. E aí tem uma questão que é chave, e que sempre quando eu estou dando palestra de boas práticas, me perguntam o que eu ganho a mais por aplicar as boas práticas? O que o frigorífico vai me pagar a mais por ter as boas práticas? Isso aí a gente não tem como dizer, porque isso é mercado, mas o que eu posso te garantir é o seguinte, que aplicando boas práticas, tu consegue ser eficiente na tua gestão. E se tu consegue ser eficiente na gestão, tu consegue reduzir custo. E é a única parte da equação do lucro que o pecuarista consegue trabalhar, é o custo. Via de regra, o preço, dificilmente ele consegue trabalhar preço, né? Então, as boas práticas, elas te permitem ter essa visão sistêmica do negócio rural, do negócio pecuário, né, e te possibilita uma ferramenta de gestão para poder trabalhar aí com eficiência e sustentabilidade dentro da pecuária de corte. O professor Taiguara Martins pergunta aqui, que tipo de gado o mercado quer, né? Que carcaça o mercado quer? Bom, aí depende do mercado, né? Que mercado que a gente está falando? O Brasil exporta para mais de 100 países, né? Eu vou desde carne desossada, carne com osso, carne com miúdos, enfim, de que mercado que eu tô falando para poder saber que tipo de carcaça, né? Esse é um problema muito sério que a gente tem no Brasil ainda, que é uma falta de uma padronização. A gente não tem um sistema de tipificação de carcaça, né? A CNA está discutindo, eu acho que agora no final do mês tem uma reunião que justamente eles vão trabalhar isso, a padronização do sistema de certificação, de tipificação de carcaças, desculpa. Que aí fica mais fácil, né? Se o frigorífico é claro e ele diz assim, olha, você vai ser remunerado por esse critério aqui. Então eu já sei, né, conforme o animal que eu tenho, qual é o tipo de classificação que ele vai ter e qual vai ser a remuneração. Então essa é uma pergunta muito complexa assim, para responder que tipo de carcaça o mercado quer. Né? O mercado quer carne, o mercado quer proteína, de tudo quanto é tipo, entendeu? A China está comprando aí, né, tipo doido. Né, carne nossa. Então, o mercado quer comer, o mercado quer carne, entendeu? Agora, vai saber. Existem os nichos aonde tu quer colocar a tua carne. Tem nicho para tudo, né? Tem nicho desde a vaca velha certo. Até o exportação Cota Hilton. Bom, a pergunta de mais dois produtores aqui, o Pio de lá de Santa Catarina e o Douglas. Douglas é um produtor de ovinos aqui também,
e é um engenheiro agrônomo formado aí pela Universidade de Caxias do Sul. E eles perguntam o seguinte, não é da sua área de pecuária, de corte, mas bovinicultura. Eles perguntam que essa situação do coronavírus pode afetar o preço da bovinicultura de corte? Se sim, de que forma pode afetar? Alguma semelhança? O senhor sabe, tem essa informação, professor? Tem alguma semelhança com relação à pecuária também, à bovinocultura? A bovinocultura de corte, a pecuária de corte, é isso são coisas sinônimas, né? A bovinocultura de corte e a pecuária de corte. A gente está falando em boi, a gente está falando em vaca, a gente está falando. Não tem diferença. A diferença seria se eu estivesse falando de bovinocultura de leite, aí pecuária de leite, aí sim poderia ser diferente, mas nesse caso. O que afetou, né, a bovinocultura de corte, principalmente a questão de preço de arroba, né? Muitos frigoríficos, principalmente frigoríficos que não tinham acesso ao mercado externo, eles ficaram na incerteza de o que estava acontecendo no mercado, e aí compro, não compro, né? Como é que eu me posiciono? A demanda desaquecida, né? Então, a tendência foi o quê? Do achatamento do preço da arroba, né? A arroba ali nos primeiros, da metade de março até ali, início de maio, o preço da arroba achatou bastante. Tanto é que a relação de troca com o terneiro foi uma das mais altas da série histórica do CPEA. Né? Deu mais de 50% desfavorável a relação de troca entre bezerro e boi gordo. Então afetou muito, claro que afetou. Principalmente quem não tinha acesso à exportação. Afetou demais. O senhor falou antes da questão da mão de obra. Hoje a mão de obra é uma dificuldade generalizada no país? Aí no Mato Grosso também, professor? E vai ficar maior ainda. Tá? Uma das mega tendências aí que nós identificamos para os próximos 20 anos é o apagão de mão de obra. Tá? Por duas coisas. Né? Se a gente pensar assim, olha, 83% da população hoje vive na cidade. Essa tendência é aumentar mais ainda. Né? A gente já percebe hoje que é difícil encontrar mão de obra em quantidade e em qualidade para o serviço rural. Isso vai acelerar muito mais ainda, principalmente em função da qualidade. Por quê? Porque a gente vai ter, Aldoir, um movimento muito forte de digitalização dentro da pecuária de corte. Né? As tecnologias digitais elas vão tomar veículos autônomos, que já é realidade hoje, drones, o peão robô, mangueiro de passagem, balança digital e por aí vai. Né? Então, eu vou precisar de mão de obra, isso vai substituir a mão de obra em algumas atividades, né? A automatização desses processos. Também eu vou precisar de mão de obra altamente qualificada para poder fazer a gestão desses aparelhos, desses artefatos aí. Então, esse é o movimento que a gente vai presenciar muito forte, tá? Pouca mão de obra disponível, mas mão de obra com qualidade, mão de obra capacitada, né? E aí abre uma fronteira enorme, principalmente para essa gurizada aí que está, né, que tá entrando no mercado, que está fazendo curso técnico, que está fazendo curso superior, né, de poder... É um prato cheio para eles aí para trabalhar no agro. Mas a mão de obra ela vai ser um gargalo muito forte para os próximos anos. O Alexandre Furtado pergunta aqui, já que falou a questão de preço de terneiro, esse ano foi atípico, o senhor acredita que vai prevalecer isso? Aí no Rio Grande do Sul eu não estou acompanhando, né, como é que está a relação do preço do terneiro. Né? Mas aqui, pelas análises que a gente faz em nível de Brasil, pegando, né, o preço da Praça de São Paulo, que é os dados do CPEA da USP, que é a base oficial que se trabalha, né, a gente mostra essa valorização do preço do terneiro, principalmente em função do ciclo pecuário, né, que é um ciclo onde você... vende matrizes, né? Quando o preço do boi está baixo, você vai vender matrizes para poder fazer caixa, isso lá na frente vai fazer falta na hora de produzir, vai faltar o terneiro e o preço do terneiro
ele se eleva, né? Aí as pessoas, os pecuaristas retêm a fêmea para produzir terneiro, porque o preço do terneiro está alto, aí você vai ter uma super oferta de terneiro e o preço do terneiro baixa de novo. Então, isso é um ciclo, tá? É um ciclo que dura em torno, já durou mais tempo, já durou em torno de 8 anos, mais ou menos, hoje dura em torno aí de uns 5 anos, 5 a 6 anos. Tá? Então, hoje a gente está numa alta de preço alto do terneiro no Brasil. Aí no Rio Grande do Sul eu não sei porque eu não estou acompanhando o mercado aí do Rio Grande do Sul. Mas em nível de Brasil é isso que está acontecendo. O professor Guilherme Malafaia, pesquisador da Embrapa, está aqui conosco. A gente vai batendo papo com os internautas. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Douglas volta a trazer a questão da ovinocultura, o cenário. Pergunta ele aqui, o cenário para a carne de cordeiro é semelhante ao da bovinicultura de corte também, do cordeiro, professor? Olha, como é que é o nome do colega que perguntou? Douglas. Douglas, eu sou um pequeno produtor de cordeiro aqui no Mato Grosso do Sul. Tem um sítiozinho aqui, com uns hectarezinhos aqui, que eu produzo cordeiro. Mas a produção de cordeiro aqui ela é muito fraca, tá? Basicamente, o nosso canal de distribuição aqui vai tudo para São Paulo, e em São Paulo vai para os restaurantes, churrascarias e tudo mais. Pouco fica aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque aqui ainda é uma cadeia muito incipiente ainda a cadeia produtiva da ovinocultura. Mas essa pandemia afetou drasticamente, porque quem é que come carne de cordeiro via de regra? Né? Em churrascaria, em restaurante fino, que você vai comer um carré, você vai comer uma costeleta, você vai comer pratos mais elaborados. Isso está tudo fechado, né? Então isso freou a nossa cadeia de suprimentos toda aqui no estado e afetou o setor como um todo, né? Acredito que no Rio Grande do Sul também não deva ter sido muito diferente aí, né? Porque apesar que a gauchada come carne de cordeiro aí, né? De ovelha direto, não precisa estar indo em restaurante e churrascaria, você come em casa, né? Aqui não se tem muito esse hábito de consumo, tá? Então, assim, essa é a experiência que eu vivenciei de ter cordeiros prontos e não ter para quem vender os cordeiros, porque o mercado paulista estava fechado e não vinha a Mato Grosso do Sul buscar os nossos cordeiros. É um problema gigantesco, né? Isso. E outra é a questão do hábito também, né? A gente não tem, via de regra, o brasileiro não tem hábito de comer carne de cordeiro, né? Tirando o gaúcho, o resto aqui pouco. Tanto é que eles chamam carne de carneiro, né? Já começa por aí, né, o negócio. O Godinho Malafaia foi o meu professor na UX, uma pessoa magnífica e um grande conhecedor, tanto da porteira para dentro, como da porteira para fora. Ele manda um abraço e eu vou aproveitar um recorte aqui do que diz o Godinho para falar sobre essa questão da porteira para fora. O produtor já está mais consciente de que ele precisa também entender da porteira para fora para se dar bem no negócio, no mercado, professor? Sem dúvida nenhuma, né? O consumidor, o mercado consumidor, né? E esse é um grande gatilho, né? Para os próximos 20 anos aí, cada vez mais exigente, né? E a gente tem que saber fazer essa leitura de quais são as exigências e quais são as tendências de consumo aí para os próximos 20 anos. E buscar, na medida do possível, eu sei que é difícil, que não é fácil, né, mas na medida do possível, encurtar essas cadeias de produção. Tá? Começar a trabalhar a questão do local, começar a agregar valor em encurtar a cadeia, em fazer essa triangulação com o frigorífico e a casa de carne, o distribuidor. Né? Essa é uma tendência muito forte para os próximos anos aí de você ter marcas de fazenda, carnes com marca de fazenda à disposição, em lojas de carne de fazenda, marcas de indústria frigorífica, a gente já vê esse movimento, né? Mas marcas de fazenda para os próximos anos aí vai ser uma tendência muito forte. Marcas de fazenda aliado com a questão de certificação de denominação de origem. Duas coisas muito fortes que vão estar muito enraizadas, né, na pecuária de corte brasileira. Nós temos assim, um potencial enorme nesse Brasil todo para explorar, né, a característica que cada bioma tem
e como trabalhar isso localmente, né, trazendo os atributos. Aqui a gente tem a carne orgânica do Pantanal, né, que pô, traz todo aquele conceito, né, do animal sustentável produzido no Pantanal. A gente tem lá no Pampa Gaúcho, né, a identificação, o selo da identificação de procedência da carne que é produzida lá. Sei que já tem movimentos, já participei de movimentos na época que estava aí, né, de buscar o selo para os campos de cima da serra. Eu acho que isso é fundamental, né, isso é questão assim, estratégica para a pecuária da região, né, saber demarcar a sua área, né, vender a reputação, vender a história, vender a confiança para o cliente. É isso que o cliente quer. Ele quer esses atributos, ele quer cada vez mais a questão da origem, da procedência, da segurança, da inocuidade, de poder estar confiando naquele produto que ele consumiu. Então, isso é um movimento muito forte. O produtor tem que saber ler isso. Tá? Tem que saber ler isso. E só que sozinho ele não vai conseguir ler isso. Ele tem que se juntar com outros colegas, outros produtores, né, pensar em associativismo, né, que é a única forma de poder avançar dentro dessa ótica aí na cadeia de produção. Senão vai seguir trabalhando da forma tradicional. O Cássio Borges Ferreira diz qual que é a tendência do estudo do agronegócio no que tange a pecuária de corte e assinar a Panasol. Um abraço ao professor Malafaia, prazer em escutá-lo novamente, um grande mestre. Acho que o Cássio está querendo dizer aqui no que diz respeito à pesquisa, de repente, aos estudos ainda. Qual é ele perguntou aqui a tendência no que diz respeito até à própria pesquisa dentro da pecuária de corte. Hoje, no país, a Embrapa, que evidentemente é responsável, aí a unidade de Mato Grosso do Sul, né, Bruno? Isso. Aqui nós temos mandato nacional, né? Nós somos um centro nacional de pesquisa de gado de corte. Então, atendemos o Brasil todo. Lógico, aí no Rio Grande do Sul fica mais a cargo da Embrapa de Bagé, que é a Embrapa Pecuária Sul, que tem, né, esse mandato mais de sul de Brasil. Mas a gente trabalha muito fortemente juntos, tá? Bom, desse trabalho que nós desenvolvemos, o que dá para mostrar para vocês claramente, né? Que a pecuária de corte, para os próximos anos, ela vai ser altamente competitiva, ela vai ser altamente modernizada, ela vai ser altamente lucrativa, né? Para os bons gestores. Para os bons gestores. Para os bons gestores. Né? Muitos pecuaristas vão sumir da atividade, e isso é preocupante. Tá? No nosso estudo, a gente estima aí que, olha, uma parcela significativa dos produtores eles vão sair da atividade por não conseguir acompanhar o avanço tecnológico. Todas essas tecnologias digitais que eu estou comentando com vocês aí, esse trabalho todo de boas práticas, de incorporação de boas práticas, bem-estar animal, que vai ser mandatório, né, da cria até o abate. Então, muitos vão sumir. E a pecuária ela vai ser... Esses produtores que vão sair da atividade, eles vão dar lugar a pecuaristas corporativos, empresas corporativas, mega corporações que vão entrar na pecuária e vão produzir isso. Com tudo isso que a gente está comentando aqui, com esses pacotes tecnológicos todos, vão entrar produzindo isso em grande escala, em grande volume. Essa é uma tendência muito forte, né? A pecuária dominada por grandes players, tá? A pecuária que eu digo é o sistema produtivo, né? Dominado por grandes players. Um movimento muito forte de grandes corporações. E claro, isso é preocupante, a gente já tem que começar a pensar e abrir o olho, né? Como é que a gente viabiliza esses pequenos aí? E muitas vezes não são pequenos, né? Muitas vezes o que falta é a questão para poder fazer o negócio se tornar eficiente. O Taiguara volta a um assunto aqui que eu acho também muito importante. Muito obrigado até por ter colocado isso na pauta. É importante a gente ouvir a opinião do professor. Ele diz o seguinte, sobre a aftosa, o Rio Grande do Sul ensaiou uma zona livre sem vacinação. Até a pandemia interferiu nisso agora, que parou um pouco. Até a Expo Inter está em risco de não ocorrer. Muitos acham arriscado. O que é que o senhor acha sobre essa questão da aftosa, professor? Sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? O Brasil é um país continental. Né? Cada estado tem a sua realidade. Né? Eu não posso pegar a realidade lá do norte do país e querer comparar com a realidade do Rio
Grande do Sul, daqui do Centro-Oeste, enfim. Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que imaginar que a gente tem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, cada um com uma realidade diferente. Olha a extensão territorial de fronteira seca que a gente tem dentro do Brasil. Ela é gigantesca, né? Então, eu acho que tem que ser conversado, só que de uma forma assim, muito parcimoniosa, eu acho, sabe? Eu acho que cada lugar tem que... Eu não acredito em solução única para a pecuária, tá? Eu sempre falei isso, solução linear, que tu passa a caneta e diz, ó, do Oiapoque ao Chuí vai ser desse jeito. Eu não acredito nisso. A pecuária, existe várias pecuárias dentro do Brasil. E aí eu acho que cada estado tem que saber onde são as suas dores, né? E se chega a acontecer um evento de aftosa, como que ele vai mitigar isso? Né? Qual é o plano de contingência? Né? Vai ter vacina, ele vai ter estoque de vacina para poder entrar, né, vacinando? Como é que ele isola o mercado? Qual a interferência que isso vai ter no mercado? E sempre eu acho que colocar na balança, né, o peso de tirar a vacina e o quanto eu vou ganhar. Acho que essas duas coisas aí elas precisam ser muito... A gente não pode ir para uma discussão política disso aí, né? Ela tem que ser bem técnica mesmo e dizer, olha, se eu tirar a vacina, que mercado que vai abrir para mim? Né? Além dos que eu já tenho hoje. O que eu vou ser remunerado a mais por isso? Compensa o risco de eu tirar e surgir um surto e fechar todo, por exemplo? Então, assim, é um tema delicado, né? Não dá para grenalizar o negócio, tá? De dizer, não, tira ou não tira. Não, acho que tem que ser pensado, tem que ser refletido, né? Com muita calma, com muita parcimônia, né? Principalmente colocar na balança aí o que eu ganho e o que eu perco, né, e tirando isso. Acho que isso aí é a função aí das federações de agricultura, CNA, né, junto com os sindicatos, discutir, conversar, né, enfim, é um tema muito delicado. Quero deixar um abraço aqui a Marta Guazelli e todo o pessoal da CIT 120, da Federacit também, que é uma entidade muito parceira dos produtores, que organiza os produtores nesse aspecto. Aqui nós temos também um abraço para o Clayton Velho do Sebrae, tem o Juntos para Competir também, do Senar, do Sebrae, do sistema que dá muito apoio aos produtores. Hoje tem grupo de produtores aqui que eu lembro em Pinhal da Serra, inclusive, bem organizados. Um abraço para o Ronial, também lá da Imater, de Pinhal da Serra, São Francisco de Paula, Bom Jesus, Ausentes, Vacaria, IP, pessoal de Antônio Prado. Essa região... A região tem suas organizações, né, professor? Você conheceu algumas delas. Claro. E é bem isso, né? O produtor tem que estar fazendo essa troca de informações, organizado e unido. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu sempre falo, acho que a experiência de vocês aí, ela é ímpar, né? É um exemplo, é um benchmarking aí para vários lugares, aonde, inclusive até já trouxe, né, a Marta, o Carlos aqui em Campo Grande, para conhecerem o pessoal da Associação do Novilho Precoce aqui, já fizemos um evento aqui na Embrapa, a Marta e o Carlos devem estar lembrados disso, fizemos uma boa interação com eles. Eu acho que é isso aí mesmo. Sabe? Essa iniciativa que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul também, ela já tem uns 20 anos, mais ou menos, da Associação dos Produtores do Novilho Precoce. É muito forte essa associação aqui. Então, o caminho é esse, o caminho é o fortalecimento mediante associativismo. É a única saída aí, e os ganhos são enormes, né? Tanto ganho de estratégia, né, de 3, 4, 5, 6 cabeças pensam melhor do que uma, né? É o ganho na compra de insumo, que eu consigo, né, baratear a compra pela escala, pelo volume, né, pelo compartilhamento de ativos, de tecnologia, enfim, o ganho, troca de conhecimento, disseminação da informação. Poxa, posso passar a noite inteira aqui citando exemplos aí de benefícios, né, que as atitudes colaborativas elas proporcionam. Só tem ganhos, né, desde que se tenha um ambiente saudável, salutar. O Carlos Sinos, que aproxima, está indo desde 2006 já, são 10, 14 anos, isso é fundamental, muito importante, né? Vida longa aproxima também. Bom, para fecharmos aqui, professor, nosso tempo já está quase se esgotando, destinado para essa nossa conversa.
Para fecharmos, então, pós-pandemia, durante a pandemia, mas enfim, o cenário pós-pandemia, a pandemia vai passar, é possível, né? Tomara que passe rápido isso, nós estamos numa situação complicada aqui, mas o cenário, o senhor é otimista com relação, porque o cenário é um cenário positivo daqui para frente também. Sim, e acredito que ainda esse ano, o último trimestre do ano, eu acho que a economia também, acho que ela tende a se normalizar, né? Eu acredito que tanto o consumo, o mercado interno de carne bovina, eu acho que ele tende também a se aquecer, né? E as vendas voltarem ao normal e o mercado se ajustar. E as tendências para os próximos anos, para os próximos 20 anos, que foi o tempo onde nosso estudo contemplou, são ótimos, são assim, cenários incríveis, né, para os bons gestores. Para quem investir em tecnologia, para quem investir em qualificação, para quem tiver antenado aí nas transformações, nas mudanças, né, por qual o mundo passou. Não dá para eu ficar aqui vivenciando tudo isso que está acontecendo com a minha cabeça lá em março. Né? O mundo mudou e essas transformações elas vão afetar todo mundo, queira ou não queira. Né? Tá bem. Professor, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o professor Guilherme Malafaia. Extremamente agradecido por esse contato, professor, por esse bate-papo. Sinta-se à vontade, qualquer dia a gente volta de novo a conversar com os produtores, na realidade, porque este vai ser o meio, né? Daqui para frente também não vai ser possível, pelo menos por enquanto, a reunir os produtores para uma conversa assim. Importante que pela tecnologia já disponível, hoje a gente consiga ter esse contato, esse bate-papo, essa troca de informações. Boa parte das perguntas aqui não foram minhas, né? Foram dos próprios produtores aí que nos acompanharam. Muito obrigado. Sim, eu agradeço enormemente poder estar batendo um papo contigo aí. Acho que muitas entrevistas fizemos pessoalmente aí quando morava na vacaria, né, Odair? Então agora é a ferramenta que nós temos, né? Quem quiser mais informação sobre o nosso trabalho, a Paulinha colocou aí no chat aí os nossos canais, no Telegram, no Instagram, no nosso site, onde tem todos os boletins, trabalhos técnicos que nós estamos produzindo. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, semanalmente divulgamos aí boletins sobre o que está acontecendo na pecuária de corte. Então, fica o convite aí para nos seguirem aí nos nossos canais das mídias sociais. E um prazer enorme poder, nem que seja virtualmente, aí, rever os colegas, né? Marta, João, Carlos, enfim, outros aí também que participaram da live. Um forte abraço aí, muita saudade de Vacaria. Uma próxima ida a Caxias, se Deus quiser, eu dou um pulo aí para conhecer os projetos da Proxima. Tá bem, um grande abraço, professor. Um abraço, fiquem com Deus aí. Obrigado. Obrigado, muito bem. Aí está o professor Guilherme Malafaia, portanto, pesquisador da Embrapa, a Embrapa Gado de Corte, né, conosco aqui, falando sobre um pouco mais aqui sobre a pecuária de corte. E você pode acompanhar aí nos canais, então, do professor Guilherme, né, no cinecarne.com.br, no Telegram, no Instagram, enfim. Gente, muito obrigado a todos. Na quinta-feira a gente está de volta aqui com mais um tema, vai ser anunciado amanhã. Se cuidem, né? Estamos com bandeira vermelha aí na questão do coronavírus, da pandemia que estamos aqui falando. E não esqueça, daqui a pouco esse vídeo, né? Você que não acompanhou tudo que disse o professor ou quer rever, pode acompanhar lá no canal, no YouTube. É Aldoir Santos, o nome do canal. Se inscreva lá, ativa o sininho para receber as notificações. Um forte abraço a todos, muito obrigado, se cuidem.